Ia começar pelo nome também, o nome Francisco. Eu também não tive dúvidas que era logo Francisco de Assis. E sou jesuíta. Como? E não Xavier. Não, isso para mim é claro. E pensei na frase conhecida de São Francisco de Assis, que já foi citada aqui, e pensei naquela transição do século XII para o século XIII. Francisco de Assis não pediu licença ao Papa para inaugurar e para virar uma página nova na história da humanidade, da Igreja e da humanidade. A força que o fazia correr, para usar a expressão do Uncle Sam, a força que o fazia correr, levou, de facto, pegou nele e ele deixou-se levar. É questão de segurar o cabo e a vela e o veleiro partiu. E depois aquilo começou a criar algumas ondas, impacto, e começou a mexer com estruturas da Igreja e da sociedade, e foi ter ao Senhor Papa, de facto. Sejam de latrão. O Inocêncio, o São Francisco de Assis não pediu licença ao Papa Inocêncio III para desencadear o movimento que desencadeou. Mas depois acabou por ir para lá o Inocêncio III também ao Senhor Papa. E percebeu perfeitamente que aquilo que estava em jogo não era uma coisa só dele, Francisco, não se arvorou em dono, não tentou ter a posse daquilo que sentia-se pequeno demais para uma tarefa tão grande. E depois tem ali uma relação bonita com o Senhor Papa, e ambos ajudaram a Igreja a virar-se para a missão que tem, para o bem da humanidade, para o serviço e o bem da humanidade. Santa Teresa d'Ávila, 300 anos mais tarde, também não pediu licença ao Papa, creio que também era um terceiro, Júlio III, se não me engano, e desencadeou um movimento. Não é Paulo III. Paulo III foi a Companhia de Jesus, o Júlio III foi a seguir. Parece... Estamos todos em terceiros. Há aqui uma trindade. Uma mulher que se converteu um bocado mais tarde. Eu ando à procura de uma pessoa, um homem ou uma mulher que se tenha convertido depois dos 60. Ainda não é capaz de ver. A senhora Merkel está em processo. E, de novo, essa coisa. E também percebe perfeitamente que há uma força mais alta que se levanta e morre. A última frase de Santa Teresa d'Ávila é muito bonita. Morro como filha da Igreja. Santo Inácio de Loyola, que eu conheço um bocadinho melhor, ligeiramente antes de Santa Teresa d'Ávila, também desencadeia esta coisa dos exercícios espirituais, a relação com Deus, depois aquilo passa a outras pessoas, também provoca umas certas ondas. Teve 9 processos que a Inquisição moveu contra Santo Inácio de Loyola, teve 2 vezes preso, uma em Alcalá e outra em Salamanca, foi parar a Paris, ordenou-se em Veneza, chega a Roma, aquilo... E o Papa Paulo III disse, não, era preciso fazer uma versão latina e oficial, não sei em que outra língua mais, e ele fez, ou fizeram, alguém fez, e o Papa diz, não, isto é património da Igreja, isto não. E ele deixou de usar a dele e usou a que foi aprovada pela Igreja, que isto é património da Igreja, não é meu. E é para bem da Igreja e do mundo. E para que é que eu cito estes 3? Começando por Francisco de Assis. Há aqui uma triangulação, para ser fiel ao título que nos deram, um novo Papa, uma nova Igreja. Há aqui uma triangulação que transversalmente percorre toda a história, que é carisma, autoridade, missão. O carisma, a inspiração, o sopro inicial, o tal do Espírito Santo, que é quem move, que é quem mexe, que é quem inova. Deus ainda é o grande inovador. É inspirador, não há dúvida. Felizmente não o faz diretamente, nem nós somos marionetes nas mãos dele,
mas porque há santos para todos os gostos e inovadores, homens e mulheres de toda alguns com uma pancada razoável, mas também, graças a Deus, que isso, se não houvesse, eu sou claramente defensor da pancada. Não abusar. Mas por acaso creio que os grandes santos, se não fossem grandes santos, haviam de ser dos maiores sacanas, dos maiores patifes da humanidade. A fibra da pirataria e da santidade é exatamente a mesma. Depende para onde é que dá. Mas, depende da pancada. Aliás, creio que os grandes homens e as grandes mulheres são capazes de feitos sublimes e são capazes das ações mais hediondas. A fibra é a mesma. Somos um misto de trevas e de brilho, diria o Antero Cantal. Mas somos. E há quem lhe custe, creio que a todos nós nos custa viver com estes contrastes que levamos dentro. Como pessoas e como sociedades e como igreja. Está cheio de contrastes. É isso, Jesus. Páginas negras e páginas luminosas. Não há dúvida. Mas dizia que aqui, transversalmente, percorre toda a história este aspecto do inspirador, inovador, eu chamo-lhe de carisma, de unção, de ligar à corrente, tem uma fonte e um rosto, que é Deus. A autoridade, na medida em que vela pelo corpo e pelo conjunto, e por isto tem necessariamente, todos os atos humanos têm implicações sociais, e isto também não pode andar toda a gente na estrada de qualquer maneira. As normas também são precisas, mas no cristianismo tem sempre, não é a norma pela norma, a norma não pode ser um absoluto. Existe, e o sentido da autoridade, ou é para promover este carisma e para o salvaguardar e para o impelir, levar ainda mais à frente e para o canalizar para a missão, porque não somos para nós próprios, e aí aparece o terceiro elemento da missão, do serviço, do bem de outros. Isso não é para isso, isso não tem esse efeito do bem de outros, não pode vir de Deus. E uma força inspiradora que se diga muito carismática, sem ser confirmada pela autoridade e sem ser posta ao serviço, é anárquica. É assim que nascem monsenhores Lefebvres e outros, de cores diferentes. Uma autoridade que se julgue que é finalidade em si própria e que tem tudo na mão, vira autoritarismo parvo, mais ou menos ditador, e sem sentido, e vazio, por isso mesmo. E uma missão e um grande impulso para a missão sem ser inspirado pelo carisma. Talvez seja um ativismo mais ou menos desenfreado, mas que também não vais longe. Por isso é que eu dizia que esta triangulação parece-me necessária. Sempre ao longo da história, entre carisma e instituição, houve a sua tensão, e hoje também há, e há de haver. Depende de como é que lidamos, como é que estas duas dialogam. Logo naquela primeira vinda à janela, como disse, a mim também me impressionou. Chega lá, buonasera. Só faltou dizer, então, tem passado bem? E a família, está boa? Sem arreios, vinha vestido de branco e um solideu branco, mais nada. E pôs a estola, aquela muito floreada, só para dar a benção, e depois tornou a tirar. Olá, tem poucos adereços. Tem poucos adereços isto. E depois disse assim, o bispo de Roma, como falou, e disse 3 ou 4 vezes, vescovo e il popolo. Eu vivi 11 anos em Roma. E 6 anos a 200 metros da Praça de São Pedro, quando foi do último conclave, estive lá com o Joaquim no terraço da casa onde eu vivia, fazer uma entrevista para a SIC. Il vescovo e il popolo e il vescovo, e tutti e due per il bene della Chiesa e del mondo. Ecco. Isto é um discurso, de facto, diferente. Esta triangulação há de continuar, este diálogo tem que prosseguir, de outro modo, nem a Igreja nem o mundo poderão beneficiar. Com alguma tensão à mistura, certamente.
A Igreja não pode perder de vista a sua missão, tem que começar por aí, não é para si própria. Agora, chamou-me a atenção também, para além destes aspectos que já falaram, dos sinais de simplicidade, de simplificar, de proximidade, de radicalidade, de descomplicado, de combativo, de opção pelos pobres, destas coisas que têm falado. Gestos, sobretudo, acho que é um homem de gestos. Mas acredito que as mudanças profundas são lentas. As mudanças periféricas, superficiais, são rápidas. Eu, com uns tantos euros, mudo aqui a iluminação e a cor e um tapete e não sei o quê. As mudanças superficiais são rápidas. As mudanças profundas são lentas. E quanto mais profundas, mais lentas. Mas impressionou-me, para além destes sinais, da parte do Papa Francisco, impressionou-me a reação a quente grande. Cristãos e não cristãos e do público em geral. E desta reação grande tenho pensado. Eu tenho visto 5 minutos de televisão por semana, vejo muito pouca televisão. Mas dá para entender, pela net ou por conversas, ou por jornais, que esta reação tão grande e tão quente não será sinal que há uma sede maior do que parece, por aí. Acho que sim. Fiquei com esta ideia. Há uma sede, uma necessidade, eu diria quase uma avidez. Está mesmo a precisar de qualquer coisa. E esta explosão também é um sinal. E leio-a deste modo. Vi há tempos eu estava em Itália, eu estava em Roma 2 dias antes de começar o conclave. Não me convocaram para o conclave, mas eu vim-me embora. E pouco depois vi um artigo de um vaticanista. Ecco, um Papa post-ideológico. Um Papa que já está depois das ideologias, que diz e nada, que não veio com grandes discursos lógico-dedutivos ou sistemático ou razoada. Tendo Bento XVI feito um papel notável, na minha opinião, entre fé e razão, entre recuperar a razão, e a fé não são inimigas, pelo contrário. Ecco, estou per finire, allora. Isto é o cartão amarelo ou é o vermelho já? É amarelo. É amarelo, está bem. Perdi-me. Eu quando estava em Roma dizia-se que o Papa, as pessoas iam à Praça de São Pedro para ver João Paulo II. E depois iam à Praça de São Pedro para ouvir Bento XVI. E de facto, quando falava numa linguagem muito simples, mas com um conteúdo e com uma acessibilidade, na minha opinião, notável. Agora, uma igreja diferente, está bem, o que vale é que temos tempo para conversar a seguir, então deixo aqui assim só 3 flashes, ou 4. É complexa a reforma de uma realidade complicada, tão vasta como é a Igreja. Se calhar é politicamente incorreto, mas acho que se pode dizer isto, que o cristianismo é o maior fenómeno religioso da história da humanidade. Há quem diga isto de uma maneira triunfalista, é o maior fenómeno religioso. Desculpem-me lá, eu sou do Norte, porra que parte. Quer dizer, não tem sentido, é estúpido dizer isso desse modo. Também ter medo de dizer que... Não, mas de facto não há nenhuma religião implantada durante tanto tempo em culturas tão diversas como o cristianismo, não há. Com acertos e desacertos, com páginas escuríssimas, com páginas luminosas. Não há. Portanto, é muito complexa. Dou-lhes um exemplo.
naqueles 6 anos últimos que estive em Roma, de 2004 a 2010, depois estive 2 anos em Bruxelas e cheguei há 1 ano e meio cá a Portugal outra vez. Uma consulta que 6 ou 7 bispos da Índia fizeram à Santa Sé se podiam ordenar padres para atender os brahmanes e padres para atender os párias. Como é que é? Mas estes senhores são bispos e cristãos e católicos e põem esta questão, esta nunca tinha pensado. E assim, não tinhas pensado, Alberto, mas olha que a realidade é maior do que o número de reais é maior que o número dos possíveis. E é mesmo. Posso fazer aqui meio minuto de filosofia. Footnote. Aristóteles dizia que o número dos possíveis é maior que o número dos reais. Eu provo-lhes isto em seguida. Está aqui uma folha de papel. Rasgo ao meio, há 2 folhas de papel. É sempre possível haver mais. Os possíveis são mais que os reais. Provado. Não há dúvida. Sem ter pretensão a ser Aristóteles, por amor de Deus, estou cada vez mais partidário da tese inversa, de que os reais são mais que os possíveis. E provo. Há certas coisas que dizem, parece impossível, mas é real, Alberto, atenção que os reais são mais. E são. E dentro da igreja também, como é que é possível fazer uma coisa desta? Uma consulta destas? Bom, mas para nós, aqui, um portuguesinho à beira-mar plantado, compreender a mentalidade e o que é que significa as castas e e os ritos, e tu abres open mind, Alberto. Isto há outras coisas muito diferentes. O mundo é complexo e não acredito numa renovação da Igreja feita a partir de um decreto de um senhor Papa, seja Francisco ou seja quem for. Não acredito. É impossível. Nem é desejável. Porque é impossível. Não é por aí. O diálogo entre o bispo e o povo, isso sim. Mas também não é pura e simplesmente a partir da base e nós aqui fazemos. Há de haver, de novo, volto à atenção por onde comecei. Mas que dentro da Igreja, na comunicação, ainda temos muito que andar. Dentro da própria Igreja. Desde Roma para as dioceses, para as comunidades de base, ou ia das comunidades e movimentos e coisas, isto é tão plural hoje, ainda bem. Temos uma igreja mais plural, ainda bem. Dá-nos mais trabalho, mas precisamos de escutar e de conversar e de dialogar muito mais, não devido. A linguagem que usamos, tantas vezes tão hermética, eu devo imenso ao estudantinho da Universidade de Coimbra. Vivi 20 anos a 100 metros da torre da Universidade de Coimbra, a acordar todos os dias com a cabra, e fui para lá em 75 a 95. E apanhei aquela malta que não se contenta com qualquer resposta, que não vai a qualquer cantinho. É com esses tipos entendo-me. Não tenho nada contra os crentes, mas cada vez me entendo melhor com os ateus. Quase ainda não encontrei um ateu que disse, eu não acredito em Deus. O que é que você não acredita? Eu não acredito nisto, e nisto, e nisto, e nisto. Olha, eu também não. Mas você não é padre? Sou. Mas esse Deus que você está a dizer que não acredita, eu também não acredito. O que prova que a maior parte dos ateus, se calhar, é ateu de uma falsa imagem de Deus. E isso quer dizer que a gente não tem gramática para chegar lá. Nem comunicação, nem proximidade, nem empatia, nem estar com as pessoas, seja onde for. Razão dou à minha avó que me dizia que um menino bem educado é o que sabe estar num bairro de lata ou num palácio de um rei. Falta-nos muita gramática e muita linguagem para chegar mais perto das pessoas. Uma igreja distante não vai longe, não tem sentido. A relação igreja-mundo nesta proximidade e nesta escuta mútua e concretamente da malta mais nova, que E para terminar, um assunto que a mim me parece importante, talvez o maior problema do cristianismo, que é a separação entre a oração e a ação. Entre a vida e a fé. Nasci no Norte, disse, eu sou cristão, já o meu avô era. Eu venho aqui todos os domingos à missa.
ir à missa e rezar 3 Ave-Marias antes de se deitar, como a minha mãezinha me ensinou, isso é que é ser cristão. Agora, a minha profissão, o meu lazer, a administração dos bens, a responsabilidade social e política. Não, isso não tem nada a ver. Por ser cristão, este dualismo, esta dicotomia com sabor esquizoide é o maior problema do cristianismo. Porque a fé passa a ser uma diversão. É como se fosse assim uma cereja que se põe em cima do bolo. Recuso-me a compreender o cristianismo como se fosse uma cereja. Ou a gente vai ao fermento que leveda toda a massa, ou então não acredito na cereja. E este é um problema muito sério. Na minha opinião, talvez o maior. Porque faz com que se divida tudo. Isto, não vamos lá, por aí. E aqui é um grande serviço a fazer. Espero, espero que se deem passos nesse sentido. Agora, esperar de que um Papa faça isto e aquilo, acho que temos que baixar as expectativas nesse sentido, estar à espera que venha aqui, caia do céu aos trambolhões, ainda que seja um senhor Papa a falar de Francisco, chamado Francisco.